Legal, pessoal. Então tá aqui, né? Nós temos o layout, tá? Da sua aula 7, pronomes deíticos. Vamos à realização dos exercícios. Então, só mais uma vez ressaltando, você leia o exercício, tá? Tente fazê-lo e depois nós comentamos, tá bem? Bom, vamos lá aqui para o primeiro, tá? Analise a charge seguinte e responda ao que se pede. Diz aqui a charge, diminui a distância entre pobres e ricos. O que nós vemos aqui, tá vendo? Um título, né? Diminui a distância entre pobres e ricos. Um primeiro grupo aqui e uma multidão lá adiante. E diz-se o seguinte, estranho, eu tenho a sensação de que não são eles que estão vindo, mas nós que estamos indo. Muito bem, a pergunta foi a seguinte. Considerando o título e a crítica da charge, a quem se referem os pronomes nós e eles? Explique. Então, 1 minuto aí para você responder, nós já falaremos sobre este exercício. Muito bem, comentando aqui o nosso exercício, temos o seguinte, tá? Considerando o título e a crítica da charge, a quem se refere os pronomes nós e eles? Bom, vamos começar respondendo que o nós se refere ao grupo dos ricos, tá? Que está em primeiro plano na charge, tá aqui, né? Então, nós se refere a ricos. Eles se refere à multidão que está lá adiante, né? Então, essa é a primeira distinção. Só que eles pedem também para que você explique isso. Bom, como explicar, né? Não é só dizer que nós se refere a ricos e eles se refere à multidão distante? Não. Por quê? Porque nós vamos comentar também o seguinte, que aliando o pronome nós aos ricos e o eles à multidão, ou seja, aos pobres, há uma ironia no título diminui a distância entre pobres e ricos. Por que há uma ironia? Porque, na verdade, não são os pobres que estão vindo e melhorando a sua qualidade de vida, são os ricos que estão indo e piorando a sua qualidade de vida, ok? Então isso daí você tem que comentar na sua resposta. Há uma ironia nessa diminuição da distância entre um grupo e outro, porque não representa a melhoria da classe, das condições de vida dos pobres, mas a diminuição das condições de vida dos ricos, tá bom? Então esse é o exercício número 1. FUVEST, exercício número 2. Dá-se o seguinte texto. Já na segurança da calçada e passando por um trecho em obras que atravanca nossos passos, lanço a queima-roupa. Você conhece alguma cidade mais feia do que São Paulo? Agora você me pegou, hein? Retruca rindo. Deixa eu ver. Lembro-me de La Paz, capital da Bolívia, que me pareceu bem feia. Dizem que Bogotá é muito feiosa também, mas não a conheço. Bem, São Paulo no geral é feia, mas as pessoas têm uma disposição para o trabalho aqui, uma vibração empreendedora que dá uma afeição muito particular à cidade. Acordar cedo em São Paulo e ver as pessoas saindo para trabalhar é algo que me toca. Eu acho emocionante ver a garra dessa gente. Ok, então a pergunta foi a seguinte. No terceiro parágrafo do texto, a expressão que indica de modo mais evidente o distanciamento social do segundo interlocutor em relação às pessoas a que se refere é qual? Item A diz, a disposição para o trabalho. Item B, a vibração empreendedora. Item C, feição muito particular. Item D, saindo para trabalhar. Ou item E, dessa gente. Então pense um pouquinho, marque sua opção. Muito bem, resposta, né? A alternativa E é a correta, dessa gente. Por que dessa gente? Pessoal, quando o interlocutor diz, olha, eu acho São Paulo feiosa, mas feia, né? Mas as pessoas, elas têm uma vibração, elas têm um empenho pro trabalho, eu acho bonito de ver essa gente trabalhando. Quando ele fala essa gente, é a gente que está distante dele, não é a gente ao grupo ao qual ele pertença, né? Então existe aí um distanciamento, existe uma separação, ele aponta para as pessoas e fala, essa gente que está aí, né? Que está aí no metrô, que está aí no ônibus, é bonito de ver, né? Mas não, claro que ele não se refere ao grupo do qual ele faz parte, tá bom? Então por isso aqui para nós, o item E nos dá essa resposta, é como se ele estivesse, né, observando assim, ó,
igual a foto da janela de longe, né? Bonito de ver essa gente trabalhando, tá certo? Então fica aí uma questão mais ou menos irônica. Última questão da FUVEST, dado para você a análise do Machado de Assis, tá aqui o trecho do Memórias Póstumas, um capítulo chamado Senão do livro, diz o texto o seguinte: começo a arrepender-me deste livro. Pessoal, vamos prestar atenção, ó. Existe um enunciador que é o próprio Brás Cubas, e ele fala deste livro. Na aula, nós falamos que pronomes como este, esta e isto fazem referência aos objetos que estão próximos ao enunciador, tá bom? Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer e realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro, de novo, hein, deste livro, és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Pergunta da FUVEST foi: o emprego dos pronomes este e esse no início do texto marca o quê? Então, o item A vai dizer que ele tem a finalidade de distinguir entre o que já se mencionou no mundo e o que vai se mencionar no livro, marca a oposição entre o concreto, mundo real, e o abstrato, mundo da ficção. O item C diz que faz uma distinção decorrente da diferença entre a posição do narrador e do leitor. Item D de dado é consequência da oposição entre o passado e o presente, né, o passado do livro e o presente do mundo. E o item E diz que é indiferente. Assim como hoje, esses pronomes não têm valor distintivo. Então, muito cuidado aí na sua opção, nós já a comentaremos. Pensou numa resposta? Pois é. Nossa sugestão aqui para esta questão é a alternativa C, tá? Faz uma distinção decorrente da diferença entre a posição do narrador e a posição do leitor. Pessoal, por que disso? O Brás Cubas, quando ele fala deste livro, seria mais ou menos como eu, aqui ó, né? Eu escrevendo do além, né? Ou seja, eu estou morto e estou fazendo o meu livro. Ele está escrevendo esse capítulo que nós acabamos de ler. Então ele fala deste livro, por quê? Porque o livro é próximo a ele. Então ele expede alguns magros capítulos para o mundo do leitor. Eles estão numa posição diferente, ele está no além-túmulo e o leitor está aqui, presente, lendo. Então, é claro que o deste livro para esse mundo em que você está, lembra, né? O esse é para os objetos e os elementos que estão próximos ao receptor. Então, este livro marca o local em que eu estou, no além, e eu escrevo capítulos para esse mundo em que você está, né? Então há uma distinção, quer dizer, não é aleatória essa distinção, tá certo? O Machado usa com consciência de que há uma posição demarcada para um e para outro. Posição essa que garante ao Brás Cubas uma certa liberdade de poder dizer o que quiser, né? Tendo em vista que a ele nós não teríamos acesso, e ele sabe disso. Por isso que ele pode, digamos assim, ironizar o papel do leitor e o comportamento do leitor no livro, tá bom? Então é isso aí. Muito bem, pessoal, chegamos aqui então ao final, tá, da resolução das 3 questões. Fica a sua orientação de estudo, tá bom? Você tem aqui então o resumo para ler, você tem aqui as tarefas complementares a este estudo, tá bom? Nos vemos então na nossa próxima aula. Forte abraço a vocês.